problema com jogador de futebol, mas o PT não tem problema nenhum com artistas e os artistas não têm problema nenhum com os partidos de esquerda. Um esquema envolvendo produtoras de shows e que durou pelo menos entre os anos de 2015 e 2024, superfaturou em milhões os cachês de artistas pagos com verba pública na Bahia. Se ela tivesse falado, ele sabia que a Sheila deve ter um cartaz, deve ter mesmo, Sheila. Bom, então, meus queridos, diante de tudo isso, a gente sabe que o Lula tem um problema com jogador de futebol, mas o PT não tem problema nenhum com artistas e os artistas não têm problema nenhum com os partidos de esquerda. Um esquema envolvendo produtoras de shows e que durou pelo menos entre os anos de 2015 e 2024, superfaturou em milhões os cachês de artistas pagos com verba pública na Bahia. O caso foi revelado por uma investigação da TV Bahia que analisou mais de 10 anos de relatórios do Tribunal de Contas do Estado, TCE, e centenas de notas fiscais que apontam as irregularidades. Entre os citados estão, pelo menos, 4 empresas produtoras de eventos, pessoas usadas como laranjas e o ex-gestor da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia, a Sufotur, Diogo Medrado. O total de gastos da Sufotur até 2026 foi de 1,84 bilhão de reais. A receita começou em 2019, com 79 milhões de reais e chegou a 623 milhões de reais em 2024, ano em que Diogo Medrado deixou definitivamente a gestão da pasta. No período, o crescimento registrado foi de quase 700%. Aí é fácil gostar de a gente, vale lembrar, né, que a Bahia ela é há 20 anos ininterruptamente comandada pelo PT, né, Cláudio? Exatamente, exatamente. Em 2014, inclusive, quem estava deixando ali o cargo de governador era o Jacques Wagner. E foi sucedido pelo seu outro amigo e o outro braço de Lula, Rui Costa Pimenta. Então, realmente, há muito a explicarem. E incrível, né, Pavinato? Quem poderia imaginar que o PT, né, governando um estado por tanto tempo, fosse aparecer mais algum esquema? E isso porque ainda não começou-se a investigar, na verdade começou-se já, mas a mídia está caladinha a respeito dos precatórios. Agora que juntar tudo isso, esses esquemas de artistas, a questão do master, mais a questão de precatórios, vocês vão ver o tamanho do rombo, o tamanho da quantidade de dinheiro que este partido tirou. Agora, o que me choca ainda mais é a questão do Lula não se posicionar. Né? Não é ele que gosta de falar, acusar os outros. Ah, não, se está com algum problema, então já sai, já se mostra, deixa investigar, abre tudo. Ele não falou uma palavra sobre Jacques Wagner. Quem falou foi a Gleisi Hoffmann numa entrevista. E eu gostaria muito de ouvir, apesar de não gostar da voz dele, eu gostaria muito de ouvir o Lula falar sobre o seu amigo de mais de 40 anos. Nós vamos falar do Jacques Wagner daqui a pouco, mas eu quero ouvir dos artistas. Qual é o seu artista baiano preferido, Ricardo Rose? Nossa, difícil dizer, cara. Eu não tenho. Não sei se tem tanta preferência assim. Da máfia do Dendê, quem você gosta mais? Da máfia do Dendê, quem eu mais gosto? Difícil. Já gostei bastante Gil, do Caetano, do Gil. Caetano. Mas... Eu gostava do Caetano e do Gil quando eles eram pobres. Porque eles tinham inspiração. Porque é difícil você ter inspiração num apartamento mega milionário em Nova York, né? É difícil. A inspiração você tá é outra, ali, né? Quando você tem uma vista dessa que eles têm em Nova York, Paris e tal. Mas, Pavinato, eu dei uma aprofundada nessa matéria e ela é esses desvios que estão acontecendo com empresas laranjas de cultura, empresa de laranja. Tem office boy, que é dono de empresa, secretária, dono de empresa. 1,8 bilhão de reais.
bilhão de reais. É por isso que os artistas são Lula lá o tempo inteiro. Óbvio que não são a maioria, mas aí você procurar, tem desvio de Lei Rouanet, tem repasse do governo estadual, tem repasse da Prefeitura de Salvador, a coisa é bem generalizada. Não são todos, mas uma boa parte de artistas, principalmente esses que gostam de fazer o L o tempo inteiro em ano de eleição, estão ligados a esquema de desvio de recursos públicos. Se você colocar uma lupa, vai encontrar barbaridades que vão muito além desses 1,8 bilhão. Não tenha nenhuma dúvida disso aí, porque Salvador é um antro muito forte por causa do carnaval, que é um carnaval muito conhecido, então tem muita coisa errada. Agora, uma outra coisa que me cria uma baita de uma... Tem um cheiro de urina insuportável. No carnaval. Nossa, é verdade. Senhora. Mas uma outra coisa que me indigna, Pavinato, é o seguinte, quem é que descobre essas enroladas? Nesse caso, foi a TV Bahia. Nunca é quem deveria, que é o deputado federal, senador ou os deputados estaduais, no caso da Assembleia Legislativa da Bahia. É pago para fiscalizar o uso do dinheiro público, mas não faz o seu trabalho. É sempre a imprensa. É engraçado que toda eleição eles aparecem no final para salvar a democracia. É sempre para salvar essa democracia aí que eles estão querendo salvar, para manter esse esquemão todo aí. Pô, 1,8 bilhão de gente morrendo na fila do hospital. A Bahia é um dos estados mais violentos do Brasil. O baiano está sofrendo na pele. É violência contra a mulher, é fechando faculdade, não tem repasse de dinheiro. Mas 1,8 bilhão para meia dúzia de empresa, gente, é um absurdo. Mas os artistas, cadê? Cadê aquela manifestação? Quando eu era da farra, né? Quando eu era... When I was a little girl, I had a rag doll, the only doll I ever won. Quando eu era uma garotinha e ia para os carnavais, eu ia muito para Salvador, sabe? E tinha uma coisa que sempre me incomodou muito, né? Porque a gente ia lá, né? O pessoal do Sudeste, os Mauricinhos, as Patricinhas, os Manopô, as Binapá, a turma do Abadá. E aí você vai, e é aquela catarse, né? O Carnaval de Rua de Salvador. É uma catarse aquilo. E tem uma música que começa a falar de Salvador, né? A magia vai começar, é alegria, eu vou atrás do trio elétrico, eu vou... Parece que você está assim numa terra da fantasia do sonho. Mas daí, tem um amigo meu, que é DJ, e ele fez um carro, um ano, é um DJ famoso até. Mas não vou falar quem é para não pegar mal, porque se eu falar que é meu amigo, não convidam mais, né? Pra Bahia ainda. E aí eu fui no trio elétrico, fui de cima, fui vendo aquilo lá. Bicho, você olha para as barrancas do circuito Barrondina, é as mulheres de cócora levantando a saia e cagando, fazendo xixi ali em qualquer lugar. Sabe, caga, pega e mete a mão na lata e vende e tal, e tirando a putaria que fica lá naquele, no centrão ali do Abadá, né? Nossa Senhora, uns povos. Mas o que mais me impressionou foi o povo, assim, homens e mulheres e crianças fazendo suas necessidades, xixi e cocô, a céu aberto, e a hora que acabava o circuito, 1h da manhã, por aí, aquele povo dormia no asfalto para acordar e não perder o lugar das vendas no dia seguinte. Então aquilo estava numa condição de indignidade que nem bicho de zoológico vive. E aí sai, né, nós, né, a branquitude, Nagô, né, festejando lá, ai, salve Salvador, a festa da alegria, a magia nunca vai acabar. Eu falava, que pouca vergonha é um negócio desse. Né? O baiano lá trabalhando, dormindo no asfalto, cagando e mijando na barranca, para ganhar o quê no final do dia? 200 conto. Triste, né? É muito triste uma coisa dessa. É muito triste uma coisa dessa. E R$200, acho que você foi bastante otimista, hein? Não, você tá muito branquitude na Gô mesmo. Em casos não vai dar não é na realidade da Bahia, não. E aquele morro que tem entre Barra e Ondina? O pessoal chama de cume do amor ali. Você deve... A hora que vai encher aquilo ali... No alto daquele cume eu plantei uma roseira, Eu não sei, se eu não me limpar direito...
não sei o que no comicheira, não, coisa assim. A bosta no comicheira, eu não sei, quer dizer. Não, o cume, triste, é o cume triste. do amor. É triste. Bom, falando em cume, vamos falar de... É o cume o que eu vou falar agora. É o cume do absurdo. Né? Porque é o Lula falando cúmulo. O Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonorré, terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.